Olá, a minha entrevistada de hoje é a arquiteta Carolina Nunes, de Blumenau, que passou o último ano na Alemanha participando de um projeto para futuros líderes. É isso mesmo, Carolina? Me conta um pouco como que surgiu essa oportunidade e me fala mais sobre esse projeto. Esse é um programa que é patrocinado pela chancelaria alemã e ele é organizado pela Fundação Alexander von Humboldt. Então é para jovens líderes de Estados Unidos, China, Rússia, Brasil e Índia, até 10 por país. Então cada candidato manda já o seu projeto, qual é o seu projeto para esse ano, e ele é um tema livre, então cada um elabora o seu próprio projeto dentro do seu tema e escolhe um anfitrião na Alemanha. Esse anfitrião ele vai te receber lá, vai te dar uma certa orientação, mas não é como um projeto de um mestrado ou um doutorado, alguma coisa assim. Então eu escolhi na Universidade Técnica de Munique. A minha host, a minha anfitriã era a professora Sophie Wolf, da cadeira de Planejamento Regional e Urbano, mas eu poderia ter escolhido, por exemplo, uma instituição pública alemã, ou uma empresa, ou uma ONG. Então a gente escolhe dentro de quem vai ser mais relevante para a tua área. E o seu projeto teve como tema os rios e as cidades. Me conta um pouco mais sobre ele. Bom, eu sou de Blumenau, sou nascida em Blumenau, então o rio Itajaí-Açu é muito presente na nossa vida. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma relação muito forte, assim, de carinho, de cuidado, a história da cidade, o desenvolvimento da cidade está relacionado com o rio, ao mesmo tempo que ele é o bonzinho da história, ele também é o vilão da história. Então, com as enchentes que são frequentes na cidade, então sempre foi uma coisa muito presente na minha vida. Quando eu comecei a estudar arquitetura aqui na universidade, aqui na UFSC, a gente tem também uma disciplina de planejamento regional e a gente precisava escolher uma região. Eu escolhi a região do Vale do Rio Itajaí-Açu e nessa época foi uma grande surpresa o que eu aprendi com isso. Porque a gente sempre teve uma ideia de que para prevenir as enchentes ou que a melhor solução para o rio seria retificar o canal e concretar as margens, que daí tu aumentas a velocidade e jogas a água mais rápido para frente. Essa era a visão antiga que se tinha. E na época dessa pesquisa eu descobri que na Alemanha isso já era passado, era ultrapassado e que eles já estavam renaturalizando os rios. Então eles estavam retirando esse concreto, porque já se entende que o rio não é só uma calha para escoar água, então ele tem toda uma função ecológica, tem toda uma função social. E eles já estavam retirando essas margens de concreto e deixando que o rio voltasse a se movimentar de uma forma mais natural, voltando a ser mais meandrico como ele era antes. E isso foi uma grande surpresa para mim. Na época eu fiquei encantada com esse conceito e até foi bem interessante que durante o programa, a gente chega na Alemanha, tem 3 meses de aula de alemão, para a gente realmente intensiva, para a gente poder se comunicar muito bem, para conhecer o país também através da língua. E daí a gente depois disso tem um seminário introdutório, então são 15 dias de visitas em diversas instituições públicas, privadas, ministérios, agência técnica de cooperação, parlamento, em que a gente vai fazendo um monte de contatos, Numa dessas visitas, que foi na agência de cooperação técnica alemã, que é a Gatesetter, eu perguntei para o diretor de cidades da agência qual que seria o conselho que ele daria para Blumenau, No caso era na época das eleições, eu fiz um breve panorama, mas eu falei de mobilidade urbana, eu falei de parques, eu falei de planejamento urbano de maneira geral e ele respondeu muito taxativo, assim, olha, o que eu recomendo para a tua cidade é que vocês olhem aqui para a Alemanha o que a gente fez com os nossos rios, que a gente gastou muito dinheiro para concretar e retificar, e agora a gente está gastando uma quantidade incrível de dinheiro para desfazer isso tudo e deixar os rios correndo mais naturalmente, assim, tirar as rodovias, tirar as construções, tirar os muros de concreto e deixar o rio mais natural. E eles perceberam o que aconteceu, assim, que foi na época da minha pesquisa e o que eu desenvolvi ao longo do ano, que implica em várias coisas. Então a dimensão ecológica, ambiental é muito importante. Porque um rio, ele retificado, ele vai aumentar a velocidade, ele já não vai, sem a proteção das margens da vegetação, ele já não vai mais estar sombreado, não vai mais ter um ambiente propício para as diversas espécies vegetais, animais. E também, quem é que vai querer passear perto de um rio que é uma calha? Então, assim, não tem graça nenhuma. Então, assim, se pensa muito nisso, nessa qualidade de vida das pessoas na cidade. Então, esse projeto de renaturalização dos rios, ele envolve essas várias dimensões. E recentemente, pouco antes de voltar para o Brasil, você lançou o seu projeto Humanitet.
que é em prol das cidades mais humanas, como habitats humanos. Como que é esse projeto? Me fala um pouco mais sobre ele. Esse projeto ele surgiu como uma grande inquietação minha que já vem de muitos anos, assim, né? Desde a faculdade, mas principalmente depois disso, que a gente não discute com seriedade a pergunta que a gente deveria estar discutindo o tempo inteiro. Como que a gente quer viver nas cidades? Como que deveria ser a nossa vida nas cidades? Então, eu vejo a nossa qualidade de vida se deteriorando. As discussões elas acabam ficando muito na questão do trânsito, muito na questão das emergências. Então, o que acontece assim, o poder público se concentra nisso, no trânsito e nas emergências. A iniciativa privada vai se preocupar com o que a iniciativa privada se preocupa, que é fazer os seus empreendimentos, eu digo assim, na questão de planejamento, Sim. né? E a sociedade civil, ela não tem, de modo geral, é lógico, né? Não tem um conhecimento de melhores exemplos. Então, como é que eu vou chamar a sociedade para participar de um debate se a própria sociedade não conhece outras referências, não tem outros modelos, assim, né? Então, a gente acaba ficando numa coisa assim... como é que eu vou te explicar isso? Fica numa coisa assim que, tá, como é que eu vou fazer isso? Então, a gente criou esse projeto para melhorar a qualidade de vida das pessoas nas cidades. Então, eu acredito que com conhecimento técnico, com vontade política e com a sociedade empoderada, a gente consegue fazer grandes mudanças. Em Santa Catarina, você acha que nós temos bons exemplos ou ainda tem um caminho longo a ser percorrido? Bons exemplos a gente sempre tem. Esse aqui é um bom exemplo. Mas eu acho que o que a gente tem que olhar é o potencial que a gente tem. Então, Santa Catarina, olha, quando eu era criança eu viajava de trailer pelo Brasil todo com os meus pais, né? A gente viajava nas férias de trailer e eu conheci boa parte do Brasil. Eu acho que potencial como Santa Catarina tem, não tem. Não é assim, não está sobrando assim, por aí não. Então, o potencial que a gente tem de qualquer coisa. Então, quando eu estava na Alemanha, a gente conversava sobre a natureza. A natureza do Brasil é uma coisa fantástica. Eu me lembro quando eu era pequena, uma das caminhadas ecológicas, né, que eu fazia com meu pai, que ele era de uma ONG ambiental. Eu me lembro que eles comentaram, e depois eu era mais velha, a gente confirmou esse dado. Que em 100 metros quadrados de Mata Atlântica, quer dizer, 10 por 10, né, um quadradinho, tem mais biodiversidade do que na Europa inteira. Então a gente fala isso assim, nossa, é verdade, assim, a gente olha, é muito claro esse potencial, mas eu não digo nem disso, eu digo do potencial de paisagem que a gente tem. As paisagens que a gente tem, os lugares que a gente tem até um dos programas que a gente fez lá na Alemanha, a gente mostra os Alpes. Os Alpes são belíssimos, é uma maravilha e tal, mas a gente também tem muito potencial aqui, só que não é só uma questão de ter isso, é de ter o acesso. Então, só na parte alemã dos Alpes são 30.000 quilômetros de trilhas. Então, a gente olha aqui esses morros aqui, poxa, por que não tem um caminho só para bicicleta, só para pedestre, ligando a cidade através do morro por cima? Imagina aqui o potencial que isso tem. O potencial que a gente tem ao longo dos rios, assim, essa riqueza hídrica que tem o Brasil, né? O Brasil é o país mais rico em reserva de água doce do mundo. E a gente tem rio em tudo quanto é lugar. Aliás, esse também foi um dos motivos de eu ter escolhido o meu tema, assim, né? Porque falar de planejamento urbano no Brasil é falar sobre rio. A gente tem rio em tudo quanto é lugar. Tem desde rios grandes, ribeirões, pequenos córregos, pequenos cursos d'água, mas é uma riqueza hídrica que não é encontrada em nenhum outro lugar. Olha o potencial que a gente tem de caminhos, de parques lineares, como a gente está aqui, isso conectando a cidade. Por que a gente não usa todo esse potencial para criar realmente caminhos, para a gente viver bem na cidade, para não ser, para minha vida, eu não quero que a minha vida seja ir de casa para o trabalho, trabalho para casa. Dentro de um carro preso no engarrafamento. Imagina, eu não quero que a minha vida seja assim. Eu quero ter esses momentos de descompressão do dia a dia, eu quero ter esses respiros, sem que tenha que fugir para o campo ou para outra cidade. Claro, né? Na nossa própria cidade, olha só, onde é que mamãe vai passear com um carrinho de bebê na cidade? Ela consegue sair do apartamento, da casa, enfim, pela rua confortavelmente? Eu consigo passear com o meu cachorro por ali, sabe? Como é que vai ser o meu dia a dia? Como é
como é que vai ser a minha vida cotidiana? Sim. Então, a gente tem muito mais potencial aqui do que na Europa. Assim, a gente precisa realmente conhecer esses exemplos e trazer para cá e unir forças para implementar. E os desafios? A gente tem potencial, mas quais os desafios que a gente vai ter que enfrentar para ter essas cidades mais humanas? Eu acho que o principal desafio é o empoderamento da sociedade. É a sociedade, porque nenhuma decisão deveria vir de cima para baixo, assim. Então as decisões deveriam ser o que a sociedade quer, assim. Para mim o ideal é quando a sociedade e os governos querem a mesma coisa. Mas o que é essa mesma coisa, assim, né? Como é que é essa discussão de como que vai ser a vida na cidade, de quais são os exemplos que a gente gostaria de ter, assim. É muito interessante que nesse período que eu tive na Alemanha, eu tive muitas surpresas, é lógico, né? A gente está sempre se surpreendendo com as coisas. Mas antes de ir, eu tinha uma ideia de que eles tinham uma organização, assim, um conjunto de regulamentações e de leis, assim, que mantinha as cidades daquela maneira, né? E daí quando eu cheguei lá, eu vi que na verdade as cidades são daquela maneira porque a sociedade briga muito para que elas sejam. Eu conversava com frequência ali com a minha host, com a Sophie, e daí eu me lembro que uma vez eu comentei que no Brasil a água pertence a todos os brasileiros. Assim, olha, sério, que interessante, a gente precisava de alguma coisa assim. Eu comentava sobre o Estatuto das Cidades no Brasil, a gente tem uma série de ferramentas de planejamento urbano, assim. Assim, nossa, sério, a gente precisava disso aqui, que legal. Assim, eu conversava com os colegas, né, da universidade também, poxa, que interessante. E daí eu descobri que assim, o grande diferencial mesmo é que todas as discussões elas são em alto nível, assim, né? Então as coisas não são discutidas numa superficialidade, eles realmente entendem e se preocupam e brigam muito para essa cidade que eles querem. Isso na questão dos rios ficou muito claro, assim, né? E até a própria condução de como que são esses planejamentos participativos. A gente foi em tantos que, nossa, eu virei craque de planejamento participativo, como funciona na Alemanha, assim, né? Eles são feitos realmente para que a sociedade participe. São com palestras assim mais curtas, falas mais curtas que pegam os conceitos gerais. Depois são discussões com passeios, então as pessoas vão interagindo e conversando. É atrativo, né? Muito atrativo, assim, bem interessante. E um exemplo assim que logo que eu cheguei em Munique, eu não me lembro exatamente o que surgiu na discussão. Eu sei que eu conversei com a Sofia, minha host, né? E daí ela comentou assim, não, é porque assim, prédios altos a gente tinha antes, mas hoje já não é mais permitido. Antes era permitido, mas eles fizeram uma espécie de um plebiscito, um referendo, não sei como é que seria o nome, e a população decidiu que não teria prédios mais altos do que as torres da igreja. Não era assim por uma questão de densidade ou de ocupação ou de população, mas era por uma questão de paisagem. Então, esse entendimento da paisagem, de preservar esse visual que eles têm, o desenho da paisagem, o como isso influencia na nossa vida, assim, esse entendimento eu não vejo normalmente no Brasil, assim, claro, entre especialistas, é claro, mas assim, não na sociedade em geral, assim, né? O quanto é importante preservar esses visuais, essas riquezas que a gente tem, esses potenciais. E essa diferença da discussão realmente da sociedade é uma coisa muito interessante, assim, não só no planejamento urbano, como em diversas áreas, né? Uma dessas nossas visitas do começo do programa, a gente foi na Central de Educação Política. Surgiu depois da guerra, até como uma resposta ao que aconteceu, ao nazismo, para evitar radicalismos. Então eles intervêm nas discussões, intervêm mostrando com fatos, com pesquisas, para não deixar os radicalismos tomarem conta. Então essa mesma metodologia, ela acaba indo para vários campos, inclusive o planejamento urbano, e inclusive propostas com os rios e com as cidades. O quanto a sociedade continua discutindo isso, continua pedindo por esse modelo de cidade. Legal, interessante. Obrigada pela conversa, Carolina. Bem-vinda de volta. Obrigada.